Boa noite, telespectadores. Hoje a equipe do Mistura Fina e do bloco O Nome do Dia está aqui na casa da Maria Diniz Almeida Miziara, talvez uma das pessoas mais conhecidas e populares de Pará de Minas, uma mulher realizadora, empreendedora e foi professora em vários colégios da cidade, professora de educação física e ajudou a formar muitas gerações de paraminenses. Maria, é um prazer estar aqui com você, que é o nosso segundo programa, O Nome do Dia, e nós vamos falar um pouco da sua vida. Porque eu conheço, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu conheço desde meninas, sei da peleja que foi desde o começo, né, Maria? Família do seu Vanderlei Dentista, da Dona Vera. É um prazer muito grande falar no seu programa. E nós já somos colegas, nós fizemos parte da SPM, lembra? Com certeza, então, fizemos sim. Fui diretora junto com você na mesma época. Mas antes disso, você já tinha uma vida bastante ativa, né? Você era estudante, mas já almejava tomar um rumo na vida. Como é que foi a sua vida esportiva? Porque eu falei assim, falar em Maria Diniz lembra de esporte. Ai, obrigada. Eu comecei, na realidade, na Praça de Esportes junto com Daniel Barbosa. Ele foi meu primeiro técnico, eu tinha de 13 para 14 anos, já participava dos campeonatos que eram feitos, né, naquela época, nos campeonatos do interior, de voleibol. Estava na Praça de Esporte, eu participei da equipe na época da Elma, a Edo Lasmar, a Dulce Graça, equipe de vôlei. E o Daniel era o técnico de vôlei e o Soimídio era técnico de basquete. E como é que era? Tinha muitas competições, Maria, porque era difícil, as estradas eram todas de terra, a comunicação para ligar para uma cidade vizinha era difícil, que nem todas tinham telefone. Como é que era esse intercâmbio? Olha, na Praça de Esportes, na realidade, eu era muito nova, eu não saí para cidades vizinhas, não. Eles que vinham aqui nos jogos do interior. Sim. Então, vinha Divinópolis, Formiga, Itaúna. Formiga tinha um timaço de vôlei com Formigão. Eram torneios entre as praças de esportes, campeonatos mineiros do interior. Certo. Depois eu participei de alguns campeonatos disputando por Sete Lagoas, porque eu passava muito férias em Sete Lagoas, que eu tinha parentes lá, e treinava na Praça Esporte. Aí o técnico me convidou para fazer parte da equipe. Como a Pará de Minas não participava de jogos abertos, aí eu participava por Sete Lagoas, conheci São Lourenço, conheci Poços de Caldas, tudo jogando voleibol por Sete Lagoas. E essa vocação sua para ser professora de educação física, então certamente ela veio daí, né, do seu envolvimento com... Na realidade eu queria ser psicóloga. Depois eu pensei, vou ficar fechada dentro de uma sala, só escutando problema. Cara, disse, não, vou mexer com esporte. Na minha família, todo mundo praticou esporte. Já que você tocou da família, vamos falar da sua família, né? Que talvez um dos motivos também pode ser que esteja aí, né? Que você foi a única menina no meio de 9 irmãos. Isso mesmo. Eu sou bendita ao fruto entre os homens. Bendita é o fruto ao contrário. É ao contrário, E meus irmãos todos praticaram esportes. Bom, fala o nome dos seus irmãos todos de cor, vamos ver se você lembra. O Geraldinho era meu irmão adotivo, que é considerado como irmão. O Inácio, o Bandeira, o Delei, o Vier, Mauro, Maria, Hernani e Tamara Edgar. Pois é, cada um desses 9 aí dá um livro, viu, gente? A casa da Dona Vera e do Vanderlei, do seu Vanderlei Dentista, era uma casa que ela nunca fechava. Eu acho que nunca nem chave na porta, não tinha não. Não, antigamente a gente dormia com a janela aberta, a porta só encostada. Meus irmãos eram exímios dançarinos, na época se dançava no centro literário. Gente, era de terno e gravata. Meus irmãos tinham assim uns 10 ternos. Eram, assim, o pessoal ia muito arrumado. Então, na minha casa foi a primeira radiola que teve no Pará de Minas. Foi Inácio, meu irmão, que comprou. Então chegava no sábado,
7 horas da noite que a gente saía, gente. 10 horas era tarde, 10 horas para eu ir do centro literário na minha casa, que é na Rua Sacramento. Meu irmão tinha de me levar em casa, a gente não andava sozinho. Então fazia hora dançante na minha casa. A copa da minha casa era muito grande, tirava pela janela, tirava a mesa com as cadeiras e o pessoal ia dançar lá em casa, a moçada. Sempre minha casa foi muito cheia. Por causa dos meus irmãos. E um entra e sai, né? Que cada um tinha os seus amigos. Aham, né? É isso mesmo. Eu lembro que a dona Vera, ela ficava mais era no portão para ver quem estava entrando, quem estava saindo. Não, e quando tinha baile, Antônio Luiz Vilaça, o Marcos Pereira, tinha a turma do basquete. Então ia pro baile, a mamãe não deixava sair sem comer alguma coisa. Tinha de fazer um mexidão. Já era a turma do Deleizinho, né? Porque... Aí tinha de ir lá pra casa, todo mundo forrava o estômago, depois forrava, mas agora vocês podem sair. Pode ir, pode beber, pode ficar até de madrugada. Era assim que funcionavam as coisas. Como é que o Vanderlei Dentista aguentava alimentar uma tropa dessa e mais os amigos? Você sabe que eu não sei? Acho que é obra do Divino Espírito Santo. Porque é gente demais e homem come muito. Gente, lá em casa, era impressionante. Mas gastava com comida, mas não tinha remédio, sua não. mãe falava isso. Ninguém adoecia, graças a Deus. Era melhor gastar. Com comida do que com remédio. Quase ninguém trabalhava, ficava por conta de estudar mesmo. Naquela época não tinha muito isso, não, né? Não tinha emprego, ninguém, coisa não. Era só o pai mesmo. Meu pai era um guerreiro. Mas minha mãe bordava máquina. Isso eu lembro. Ela bordava a máquina muito bem. Então, 7 horas da manhã já estava lá no pedalzinho dela. Ia até 4, 5 horas da tarde. E a história que a sua mãe te ensinou a plantar dinheiro? Quando eu era criança, gente, hoje em dia, falar isso, o povo até ri da gente. Eu pedia, mãe, me dá um dinheiro, mãe, me dá um dinheiro. Menina, eu vou ter que plantar dinheiro, você pede dinheiro, eu vou ter que plantar um pé de cobre pra você. Aí eu acreditei que se a gente plantasse, ia colher. Aí eu plantei uma moedinha, todo dia eu ia lá, regava ela, mas não deu ela não deu não. Eu fiquei muito decepcionada. Deu foi um pé de couve, né, que ficou desse tamanho. Nossa, pé de couve. Lá em casa sempre tinha couve, tinha cebolinha, tinha chuchu, que você dava pra vizinhança toda. Todos os quintais tinham uma horta. E todo mundo dava pros vizinhos, né, essa coisa. Eu tenho uma horta agora aqui na academia também, que também eu dou pra todo mundo. Agora hoje o pessoal tem um quintal, vai lá e joga cimento. Cimento. Não planta um pezinho de couve, uma cebolinha verde. Não ocupa espaço nenhum e tem verdura fresquinha, saudável o ano inteiro. Você foi pro Colégio das Irmãs. Você sempre estudou lá no Colégio Sagrado Coração de Maria? Não tinha outro não, Luiz. Só tinha o colégio. Era uma capeta. Sabe por que eu era expulsa? Eles não me expulsavam porque eu era ótima no vôlei. Então, não podia dizer... Nossa, sabe o que eu fiz uma vez? A gente pegou papel higiênico e botou fogo e jogou pra cima. No teto da sala. Ai, meu Deus, meu pai foi lá. Nossa Senhora, eu levei uma surra. Quando criança, eu apanhei todos os dias. Não tem problema nenhum de psicológico. Tá? Porque eu era muito capeta. Eu era insubordinada. Se a dona Vera não tivesse uma varinha também lá no jeito, como é que ia ser? Lá em casa tinha uma taca. Uma vez o Delei sumiu a taca. Porque antigamente as casas eram de tábua corrida, né? Isso, E tinha aquele porão por baixo. Mas o porão lá da minha casa não era usado, não. Eu já morava na rua Coronel Domingos, onde agora é o hospital, faz ali exame de sangue, sei lá o quê. Era ali que era a minha casa. O Delei jogou a taca por dentro do porão. Quando meu pai descobriu, minha mãe descobriu, fez uma nova, foi pior, porque a nova doía muito mais. Era mais pesado. É verdade. Você queria ser psicóloga. Depois mudei de ideia. Aí influenciada pelo sargento Daniel Barbosa. E também porque aí eu já comecei mesmo a praticar esporte, né? Já joguei, igual eu falei, por 7 Lagoas. Aí quis fazer educação física. Mas a faculdade era católica. Eu não tinha condição. Meu pai e minha mãe também tinham condição de... Era muito difícil. Na Universidade Católica. Mas eu dei tanta sorte que eu fiz o vestibular e passei. E chegou no meio do ano, a católica passou a ser federal. Aí melhorou as coisas. E eu comecei, eu também arranjei emprego, né? Trabalhava, nossa senhora, eu trabalhava, tinha um dia até 10 horas da noite. No outro dia levantava às 6 para ir para a escola. Tem 11 horas da manhã, almoçava correndo. Você lembra o ano que você começou a trabalhar aqui no... Eu dei aula aqui nos colégios. Eu formei em 64.
em 65 eu já comecei. Eu dei aula no Pereira da Costa, no Clóvis Salgado, no Governador Valadares, que foi onde eu estudei. No Fernando Otávio ainda não? Fernando Otávio foi quando eu formei Educação Física. Esses que eu te falei? Ah, tá, era professora. Era professora primária. É. Chegava sexta-feira, era dia de cortar cabelo dos meninos, cortar a unha, aí deixar eles arrumadinhos, limpinho, bonitinho. Aí depois que você foi para fazer... Depois que eu fui fazer... Educação Física. Educação Física eu comecei em 70. Antigamente eram 3 anos, 70, 71, 72. Pois é, aí foi a época que Pará de Minas viveu aqueles grandes desfiles no 7 de setembro, no 20 de setembro. A gente lembra de você lá com um agasalho branco, com apito, comandando aquelas fanfarras maravilhosas. Não vê isso hoje mais, né, Maria? Você acha por quê? Há desinteresse dos alunos ou falta pessoas para liderar? Falta pessoas para liderar que tenham dê entusiasmo para as alunas, porque a festa, as coisas são só boas quando você fala nelas antes. E fala. Aqui na minha academia, antes de festa, eu falo, gente, nós vamos fazer isso. Você tem que ter entusiasmo, para você entusiasmar seus alunos. No colégio, eu fiz vários desfiles maravilhosos e a gente marchava. Não é andar. A gente treinava isso. Eu não gosto de fazer coisa mal feita, Luiz. Não era uma caminhada. Não. Se não for para eu fazer bem feito, eu prefiro não fazer. A nossa fanfarra do colégio, toda festa de aniversário de cidade, a Coca-Cola chamava a gente para ir, porque eram 45 meninas, todas lindas, maravilhosas, uniformes lindos, e tocavam muito bem. Nós fomos no aniversário do Mineirão, quando Aureliano Chaves era governador de Minas. Ele ficou doido com esse menino lá. 10 anos, né, do Mineirão na época. Ele ficou doido com esse menino lá na coisa antes de subir. E elas não podiam nem piscar o olho, tinham que ficar na posição correta de descansar bonitinhas. E fazia evolução. Isso. Que a gente treinava. E não era um concurso, né, Maria? Mas o pessoal descia para a Rua Direita para assistir os desfiles, esperando as fanfarras. E tinha uma fanfarra maravilhosa lá no Patronato, o Fernando Otávio, a Escola de Comércio, que não tinha fanfarra, mas tinha uma bateria muito boa. Eu dei aula na Escola de Comércio. Eu fiz vários desfiles lá. Eu era aluno, eu lembro de você lá dando aula na Escola da Vani. Isso. Né? Que funcionava junto. Dona Vani Vilhena, de saudosa memória. Excelente professora. Uma pena que ela já não está mais entre nós, que ia dar uma puta de uma entrevista também. É verdade. Mas aquelas fanfarras, aqueles desfiles, é uma coisa que marca, né? Que a gente conversa com as pessoas da nossa geração, fala, pô, não tem mais, não comemora, cadê as fanfarras? Esses meninos sabem bater uma caixa. Sabe, não falta entusiasmo dos professores incentivar mais. Eu acho que é isso. Porque se você incentiva, o pessoal adere. Porque fica cobrando também falta de patriotismo. Eu acho que aqueles desfiles do mês de setembro, de aniversário das escolas, aquilo trazia também uma motivação, né? uma noção assim de civismo muito grande, né? Antigamente tinha moral e cívica também, né? E eu lembro no Fernando Otávio, quando eu dei aula, a gente cantava o hino nacional na Semana da Pátria, achava a bandeira, então as pessoas aprendiam. Tinha que saber cantar, né? Agora, hoje em dia também não ensina. Eu não vejo ninguém ensinando assim. Não sei não. Eu não vejo. Eu vou até me informar, mas eu acho que não. Eu estudei numa escola primária lá em Belo Horizonte, cantava o hino uma vez por semana. Na quarta-feira fazia uma formatura e para cantar as duas turmas, a turma da tarde e a turma da manhã. Tinha lá a execução do hino e a gente tinha que levar o hino, a letra, porque era obrigatório cantar. Aí eu aprendi o hino nacional no 4º ano primário, na Escola Governador Valadares. Pois é. Lá cantava também. Se você acaba cantando, você aprende também, né? E o hino nacional ele é difícil, né? Que são palavras grandes, né? As palavras difíceis, que não são as palavras usadas no dia a dia. Então, eu acho que isso desanima um pouco também. Mas eu acho que isso era uma... não acho que desanima, não. É só... Precisava voltar. É só fazer.
Então, a partir de 70, você foi para a educação física. Você já estava formada, ou você foi para... Fiz vestibular e comecei meu curso. Antigamente eram 3 anos. A escola de educação física era ainda na Avenida Amazonas, perto ali da ao lado da Rádio Inconfidência, que agora lá é coisa policial, da Polícia Militar. Quando eu fui eu fiz parte da seleção brasileira de voleibol. Eu sou campeã brasileira de voleibol. E trabalhei na aquática e trabalhei também na FUME, onde eu conheci o meu marido. FUME, gente, não é para falar. Não é que tá fumando, não. Vamos pintar, não. FUME é a sigla da Federação Universitária Mineira de Esportes, porque ela era filiada à FUB, Federação Universitária Brasileira de Esportes. O Gatão era diretor da FUME e da FUB também, né? Ele foi presidente é. da FUME durante 10 anos e depois ele foi diretor da CBDU. Isso. Tinha os Jogos Universitários Mundiais, né? Que o Brasil mandava representações. Mas tinha os Jogos Universitários Brasileiros, que é uma delícia de participar. Isso, eu lembro que no começo do Mineirão, nos primeiros anos, as preliminares, muitas vezes eram jogos entre seleções de futebol das universidades, das faculdades, na preliminar de jogo de Atlético Cruzeiro do América. Eu lembro muito disso. E uma vez, inclusive, nós trouxemos aqui uma seleção da FUME para jogar aqui em Pará de Minas. Foi no sábado à tarde e o jogo terminou 5-5. Eu nunca esqueci esse placar. Grande, hein? Né? E tinham vários jogadores que eram aspirantes no Atlético, no Cruzeiro, e nesse dia veio um que já era veterano, mas ainda estava na ativa, que depois ele se tornou até técnico de futebol, que foi o Wilton Chaves. Eu não sei se ele dava aula em alguma universidade lá, em alguma faculdade, mas ele veio. E era muito bacana. E aí você conheceu o Oswaldo? Conheci ele. Ele não era ainda o presidente da FUME. Era o Valdo que era o presidente. O Oswaldo é o seguinte, quando falar Oswaldo é o marido da Maria, e quando falar Gatão, também. Porque quem é amigo usa os dois nomes, né, Gatão? Aí eu trabalhava na aquática para ajudar no meu curso que estava fazendo. Eu saía da aquática, da Federação Aquática Mineira, de natação, ia para a FUME. Lá na FUME você não recebia nada, não recebia em dinheiro, mas você aprendia muito. Quem passou pela FUME são dos melhores professores de educação física, porque lá você tinha de atuar em vôlei, basquete, futebol, todas as áreas, natação, atletismo, tinha de trabalhar em todas as áreas. E lá, então, conheci o Oswaldo Gatão. Mas ele é muito sistemático, viu? Fiz isso, Até hoje, né, não? Melhorou bem na minha companhia. Na minha companhia melhorou bem. Eu me dou muito bem com o Gatão. Desde quando vocês começaram a namorar, a gente logo conheceu, tem um relacionamento bacana, né? Já tem 40 anos também. Nossa Senhora, é muito tempo, né? Então. De casado já tem quantos anos? 42. 42, né? Aí vocês tiveram 2 filhos, né? O César e o Rômulo. O César, infelizmente, faleceu num acidente trágico quando ele tinha 20 anos, né? Uma batida de carro, aqui no centro da cidade, e não está mais entre nós. E o Rômulo está aí, firme e forte, e já te deu o netinho. Eu me dei um netinho e agora ele administra a academia, né? Eu estou deixando para ele, porque quem vai ser o futuro? Jogos universitários, todo mês de julho eram realizados. Então, todos os estados mandavam as suas seleções de todas as modalidades. Então, era ótimo para a gente paquerar. Luiz era um bonito demais que tinha. A gente ia para almoçar no restaurante universitário, a comida era horrível. Mas você ficava assim, a técnica estava lá, você ficava na fila, a hora que estava chegando um bandejão, você ia para trás. Porque é a hora que você encontrava todo mundo, porque você ficava concentrada, você não cai. Então, era a hora que a gente ia ver os moços bonitos. E foi assim que eu conheci o Gatão Oswaldo. Mas a gente começou a namorar depois de um tempo, não foi logo quando eu estava... Conhecia, mas não estava namorando não conhecia ainda. Como atleta, e eu fui diretora de voleibol na Federação Universitária. E viajava com os Jogos Universitários. Antes,
jogando, e depois como diretora. Só mais tarde que a gente veio a namorar. E com isso eu conheci quase todas as capitais brasileiras. Em 1970, eu casei em 77. Quando eu estava grávida do César, tinha uns jogos universitários da FISU, e o Gatão, como presidente da federação, recebeu uma passagem para ir. Aí ele falou assim comigo: ah, Maria, não vou não, que você está grávida. Aí, em julho eu ia ter bebê em agosto. César nasceu dia 5 de agosto. Aí eu falei: não, bem, vai sim. O cavalo passa arriado da gente só uma vez. Se você não está nesse, você perde a oportunidade. Não, você tem que ir, vai sim. Aí ele foi. Aí, Luiz, eu falei assim, ele ligava para mim, sabe? Ah, eu vou levar você. Demorou demais, eu fiquei com raiva. Depois, outras vezes, outros jogos, eu fiquei morrendo de raiva. Tinha um menino e ele, assim, ó, tá. Quando ele chegava a outros jogos, ele falou assim: eu vou tal lugar, eu vou para os jogos, eu também vou. Pode pegar uma passagem para mim, eu vou junto. Nunca mais eu falei com ele: pode ir, vai sim, porque a oportunidade é só a primeira vez. Depois, não, eu vou junto. Você vai, eu vou junto com você. Mas aí, a partir daí, vocês começaram a viajar juntos? Até que para esses jogos, assim, coisa, era só ele, que ele era presidente. Quem ganhava a passagem era só o presidente. Nós viajamos muito depois de casada, que a gente faz as viagens, né? Em 71 eu voltei para Pará de novo. Quando é que você começou com a lojinha? Com a Marita Esporte? Marita Esporte. Acho que foi em 71, mas não deu certo aqui também não. Acho que não sou boa para comércio, não. Aí eu passei para o Mauro. Era ali na rua Doutor Higino. Perto ali da... Quase a esquina, no fundo da farmácia Santa Maria. Santa Maria. Hoje ela mudou de nome a farmácia, né? Farmácia de Lourdes. Pois é. Mas o nome continuou, né? Que depois o Mauro mudou de endereço, levou lá para a rua Tenente Coronel Roberto, até alguns anos atrás, os meninos dele ainda tocavam lá com o nome de Marita. É verdade. Né? É Maria e Ita, porque o Ita era meu sócio. O Ita que era o seu sócio, não era o Mauro. Não era o Mauro. Mas com o Mauro que mexia com loja de esporte. Eu sempre achei que era o Mauro. Não, Marita. Aí você começou com a sauna... Com a Versátil. Versátil. Aqui mesmo, nesse aqui, né? Na rua de cima. Pequenininha. Pequenininha. Aí o pessoal comentava: a Maria ficou doida, fazer uma sauna lá naquela lujura. Nossa, quando eu mudei para essa casa, gente do céu. Eu falei assim: não, eu moro perto de Tavares. Eu vou na cidade. Aqui, aquela virava as duas pistas se encontravam aqui em frente à sua casa. Não. E virava uma estrada. Era... Pista dupla, só até ali onde que era o café, o índice, que agora é uma... Café Presidente. Era só até ali. Depois pra cá era estrada que ia pra Gamileira, pra Tavares, pé de moleque. Muito mato. Não tinha iluminação, a iluminação ia só ter ao lado aqui da minha casa. Era na rua de cima. Era na rua de cima. Tinha sauna, eu e o Edgar, que a gente que trabalhava na musculação. Aí os aparelhos, nós é que construíamos. O Edgar é muito habilidoso. Aí o Edgar dava musculação e eu também. E eu dava, né, ginástica na Versátil. Era muito bom. Era o tal do gladiador, né? O Edgar fez muito gladiador, aquele equipamento, né? O João Baffa que era o... Que fazia, né? A gente levava, ele era o serralheiro. Saudoso João Baffa, que ele também nadador. Exercitava, né? Nadador, exímio nadador da praça. Agora eu fui presidente da Praça Esporte, né? Eu sei, nós vamos chegar lá. Foi depois. A gente cresceu bastante, foi bem difícil. As duas piscinas hoje são aquecidas. Né? Desde que construiu, elas são cobertas e aquecidas. Isso. E mas eu comecei aqui, né? Eu comecei aqui na minha casa. Você foi a pioneira, a precursora da atividade, que hoje tem academia para todo lado, né? Hoje no Pará eu nem sei quantos que tem, para te falar a verdade. Muitas. São muitos, eu acho que deve ser mais de 20. É muito mais de 20. Né? Mas essa primazia vai ser sempre da Maria Diniz. Seu nome já está na história. Já pensou que maravilha? Quando eu bater as botas, todo mundo vai lembrar: não, Maria Diniz não daquela academia. E dizem que a atividade física é a única que não vai sofrer consequência de... né? Vai ter crise para isso. Mas, Luiz,
agora, né? Porque quando eu comecei não era assim, não. Tanto que os meus filhos falavam comigo assim, mãe, eu vou fazer educação física. Eu assim, nem morta, só por cima do meu cadáver. De jeito nenhum vocês vão fazer educação física. Pois é, Maria. Porque ninguém pensava em o corpo, ninguém pensava em saúde, agora é que as pessoas estão atentas mais para esse coisa. A minha primeira entrevistada do programa O Nome do Dia foi a Renê Mendes, né? 98 anos. Aí quando eu fui agendar com ela, ela falou assim, você pode vir a hora que você quiser, mas depois de 4 horas, porque de 2 às 4 eu faço pilates. Ai, que maravilha, tá vendo? Naquele tempo você pensava que uma pessoa de 60 anos fosse fazer natação. De jeito nenhum. Né? Ninguém pensava nisso, não. Hoje tá cheio de velhinho batendo uma bola tranquila aí. Eles achavam que é bobagem. Agora que estão mais conscientizados. Todo dia na televisão também fala. Revista, jornal, televisão, todo dia. Faz uma atividade física, faz um controle alimentar. Né? Então... E Pará de Minas teve sorte porque você chegou no momento quando isso aí estava começando a florescer. E você, o Gatão, agora o Rômulo, com a seriedade, né? Que isso tudo conta. Né? E acaba no final, você vou lá pra Maria, vou lá. Ninguém fala academia, mas não. Fala é a Maria. Eu posso te contar como é que chamou aqui? Quando eu comecei era pingo d'água. Porque eu comecei só com natação. Mais tarde que eu comecei com hidroginástica, e a hidroginástica chegou em Minas Gerais. Já estava em São Paulo e veio para Minas Gerais. Aí eu era pingo d'água. Aí não deu certo, passou para lá com a Maria Diniz. Não deu certo, o povo falou assim, vou lá na Maria Diniz, vou lá na Maria Diniz. Você quer saber de uma coisa? Vou trocar esse trem, botar a Maria Diniz. Ninguém fala que vai lá com a Maria Diniz, então vou falar Maria Diniz Academia e acabou. Porque ninguém fala outra coisa. Aqui no Pará tem isso, né? O famoso picolé do João Miranda, era picolé delícia, mas não, esse picolé do João Miranda. É verdade. Né? Onde você vai? Eu vou lá no bar. Mas é porque também a gente gosta das coisas muito bem feitas, Luiz. Nossos profissionais são muito competentes, a minha equipe é muito boa. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pela equipe que eu tenho na nossa academia. São todos profissionais muito responsáveis, muito competentes. Então, acho que isso também ajuda, né? Porque a pessoa sabe, 40 anos também não é um dia, né? Se não fosse bom, já tinha fechado. Já tinha. O pessoal com tanta concorrência, eles já tinham ido experimentar outras né? E não continuavam. Você tem cliente seu que de vez em quando eu encontro com ele aqui na rua. O Dinho, aquele aposentado do INSS, pai da Ana Paula, ele vem toda tarde, né? Fazia natação. Dinho, mas você está fazendo... Não, eu faço natação, mas eu não posso parar não, porque tem 40 anos que eu faço. Desde quando começou, ele ainda falou assim. E eu acho interessante agora que as minhas ex-alunas trazem os seus filhos para ser meus alunos agora. Eu acho bonitinho que são minhas ex que vêm com os meninos para nadar. E eu acho engraçado que elas falam assim, a Maria é muito brava. Eu falei, gente, vocês não falando isso não, que os meninos já cheguei com medo de mim. Não. Mas também agora, eu atualmente eu não dou aula mais, né? Mas se precisar eu vou para a beira da piscina e vou. Mas é porque só você dar uma volta na piscina lá, já... Mas eu tô sempre lá dando uma assistência, olhando. Não, mas tem que comparecer, que o pessoal gosta muito de você, sabe, Maria? Respeita muito. Quando fala em educação física em Pará de Minas, em academia, realmente a referência é a sua. Não estou fazendo médico, eu não preciso de fazer médico. Obrigada. Mas é a verdade. Converso com as pessoas, eu converso com todo mundo na academia da Maria, não tem... Se você não puder fazer, o médico vai falar que não pode e tal, ela vai te aconselhar você a tratar primeiro. Nós aqui, para começar, a gente exige o atestado médico de todas as pessoas, até de crianças. Nós começamos com crianças após as vacinas. Então tem muito bebezinho, maior gracinha as aulas dos bebês, mas é sempre com atestado médico. Sabe? É o correto, né? Você vai fazer qualquer atividade física que você vai fazer, todas elas são boas. Corrida, natação, qualquer uma. Hidroginástica, personal, todas são boas. Mas primeiro você tem que passar por uma avaliação com o médico, né? Para poder ver se você está apto a fazer a atividade física. Agora vamos falar da sua passagem pela presidência
da Praça de Esportes de Pará de Minas Tênis Clube. Que a mudança de nome aconteceu justamente na sua presidência, não foi? Foi. Que era um patrimônio do Estado e o Estado estava entregando isso para os municípios e teve que mudar a razão social, né? Criar um... E também é porque tênis, não havia mais tênis na praça, né? Que a quadra de tênis foi o ginásio poliesportivo foi construído por cima dele. Não era por isso também, era porque a quadra de tênis foi construída por causa do Benedito Valadares, que passava férias aqui no Pará de Minas. Foi ele que doou o terreno para a Praça de Esporte e o Daniel Barbosa que jogava tênis com ele ali. Então não justificava o tênis clube. Então por isso que a gente fez aquela mudança. Agora, eu tive muita sorte, porque quando eu fui presidente da praça, o Bessone era o secretário de esportes. O Antônio Júlio era o prefeito da cidade. O Antônio Júlio sempre gostou de esporte, sempre apoiou. Se eu olhava para o Antônio Júlio, você via uma bola no lugar da cara dele. Então ficou fácil. O meu marido trabalhava na CELT. Na CELT, da FUM. Ligadíssimo ao esporte. Então... Os jogos, os times foram, as regiões foram separadas aqui nessa mesa. No sábado, domingo, eles separando, a região tal, a região, eu ajudando. Foi assim, as regiões foram feitas. É porque muita gente não entende que esporte você não faz um dia para o outro. Então, assim, quando tem um governo que dá apoio, começa a fazer o trabalho. Se muda o governo, não continua, aí todo aquele trabalho que você fez perde, porque começar de novo, porque demora formar um atleta, não é de uma hora para outra. Foi o que aconteceu em Pará de Minas, né? E na mesma época surgiu a Abadia Nascimento, que foi um fenômeno no arremesso de peso. Ela nunca tinha pegado um peso na vida. Aí tinha um treinador que vocês trouxeram lá, não sei de onde, lá de Belo Horizonte, que começou a treinar com a Abadia o arremesso. E ele viu qualidades nela. E depois ela chegou a fazer... Depois ela foi para a luta de braço e ganhou. Ela já estava com um problema de saúde que afetou as pernas, mas... Ela foi campeã, várias vezes mundiais. Ela tem muitos títulos. A Abadia foi assim, um orgulho para nós. A Abadia, realmente, surgiu naquela época. E a Abadia, ela já era conhecida nas queimadas. Quando eu vim para cá, não tinha nas escolas, não tinha bola de vôlei. Uma bola de vôlei para uma turma de educação física com 30 meninos, o que eu ia fazer com uma bola de vôlei? Aí uma bola de queimada, eu fui a primeira que fiz as regras de queimada, porque eu fiz o campeonato. Não sei se você lembra um campeonato que eu fiz no Paraense? Lembro. Com hasteamento da bandeira, juramento da atleta, fogo, a pira olímpica. E todo mundo. O Gatão me chateava, que é campeonato mundial de queimada. Eu falei, Gatão, queimada eu tenho uma bola, eu boto 20 meninos de um lado. Motivados. Aí eu resolvi fazer esse campeonato. O menino foi um sucesso. E a Abadia era o terror. Quando a Abadia ia jogar, pegava a bola para queimar, saía todo mundo. A gente começou a ver a força que ela tinha. Quando ela estava na quinta série, se a gente fazia esse campeonato de queimada, quinta e sexta série só, os maiores não. Então ela já começou a sobressair nessa época. Beijão pra você, viu, Abadia? 2, viu, Abadia? Você é um orgulho para Pará de Minas. E ela foi disputar campeonato de luta de braço. Ela esteve na Bulgária 2 vezes, esteve na Alemanha. Na Europa é muito divulgado esse esporte, né? E aqui no Brasil, acho que ela parou mais só por falta de adversários, que ela estava precisando competir com homens que as mulheres não estavam. Não estava dando conta, ela estava ganhando de todas. Dobrando todo mundo. Uma grande figura, eu gosto muito da Abadia. Maria Diniz, eu já falei que a sua vida dá um livro. Nós lembramos aqui agora que você foi a primeira Miss Pará de Minas. Você não acredita que foi verdade? Pois eu lembro disso. Isso foi em 1964. Há muitos anos atrás. Sabe quem fez meu vestido? Não. A dona Zaira Coutinho.
Dona Zaira. Dona Zaira. Eu nem sabia que ela costurava. Ela foi uma primeira dama muito ilustre, que o marido dela foi prefeito de Pará de Minas, né? O José Vicente Marinho. Isso mesmo. Mas naquela época não existia boutique. Então ela tinha 15 mulheres, ela tinha que costurar mesmo. Hein? É o casal, a Dona Zaira e o Sr. Juca, né? A gente chamava ele de Juca Marinho. Eles tiveram 23 filhos. E 15 eram 15 moças, então ela tinha que costurar mesmo. Tinha que costurar mesmo. E quem fez a minha flor, que ficava na cintura, foi a dona Yolanda Grace. Elas que fizeram. Dona Yolanda, esposa do saudoso Amadeu Graça. Não, era, né? Ou não? É isso mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que é também. Parente dela. E quem me levou foi a Eda Lasmar. A Eda. Ensaiou e ela que me levou. O desfile foi no Jaraguá. Como é que chamava aquele jornalista do estado de Minas? Nicolau Neto, ele mesmo, que sempre organizou. Era o Wilson Frade e depois ficou para ele. Ficou para ele, isso mesmo. Nicolau Neto, exatamente. Bons tempos, viu? Já fiz muita coisa nesse Pará. Pois é. E não falamos do Mineiros Frente a Frente, que ensaiou o pessoal para ir na TV Itacolomi, quando ele teve aquele Então vamos explicar o que era o Mineiros Frente a Frente. Era um programa que tinha na televisão, na TV Itacolomi, que era uma espécie de Rede Globo hoje. Era aos sábados e levava lá para o auditório da Rádio Guarani, um auditório grande, 2 cidades, né? Levava a torcida e era tipo uma gincana, né? Era uma gincana entre cidades. Danças, Isso, os produtos que o município produzia, né? Seja o que fosse. Era bacana. E a cidade parava para ver. E Pará de Minas chegou aí até numa semifinal, parece, né? E a gente ensaiava num centro literário, Pedro Nestor, que está até hoje inacabado. E a Maria lá liderando a galera. Essa Maria. Aí vieram os carnavais, né? Da década de 80. Quando o Antônio Júlio era prefeito. E aí quando tínhamos aqui no Pará algumas escolas de samba, a Unidos do Morro já tradicional, o Acadêmicos do Santos Dumont, a Escola de Samba Araras, mas eram todas assim, pobrezinhas, muito entusiasmo, mas não tinha condição financeira de fazer um desfile assim mais luxuoso. Quando foi em 1984, surgiu o Gresário. Deu um reboliço geral no Carnaval de Pará de Minas com o surgimento da Gresar. Grêmio Recreativo Azul e Rosa. Sabe onde foi fundado? Não. Na Versátil. Aqui na Versátil. Versátil, lá que nós fundamos. E a Maria arrebanhou os amigos dela aí, as amigas, e quando entrou na Rua Direita, que a Rua Direita é perfeita para ser uma passarela de samba, né? Maravilha! E arquibancadas dos 2 lados e cordão de isolamento para o pessoal não invadir. Entra a Gresar, aquela maravilha. E o pessoal nem acreditou, isso não é Pará de Minas. É verdade. De onde que vem essa escola, né? Que o pessoal... Até alguns nus, né, Maria? Que... Eu vi um parênteses aí também. Nessa década de 82, nós conseguimos uma atividade através da Versátil no Automóvel Clube que estava há muito tempo fechado. Nós temos 2 sites. Quer dizer, participou a sociedade toda. Como é que chamava? Show Site. Show Site. Era... Sendo os artistas, hein? Isso. A Elma cantou, tinha o pessoal que dança. Exatamente. Eram tempos assim diferentes. Eu acho que o pessoal era mais bem-humorado naquele tempo. Eu acho que o pessoal era mais animado para fazer as coisas. Hoje tudo que eu fazia eles acham difícil. A gente não achava nada difícil. O Automóvel Clube estava fechado há muitos anos. Para fazer iluminação, o Gatão que ficou lá na iluminação. E deu um estouro na época, não estava comportando o número de Aí quem era o diretor da CEMIG aqui era o Rubens. Rubens Madureira Leão. Nossa Senhora, ele quebrou o nosso galho para arrumar lá, mas foi assim, tudo muito improvisado.
televisão, mas ficava lindo. Ficava lindo. O que aparecia, o povo gostava demais, né? A apresentação de várias danças. Tinha a Patrícia Velar, que hoje é diretora do Palácio da Dança. Das Artes. Palácio das Artes. Ela dava aula de balé aqui na Versátil. E ela ensaiava o pessoal para apresentá-la. Pois é. E trouxe também de Belo Horizonte o grupo dela para apresentar aqui. Foi um sucesso. O Pará estava começando a caminhar assim para um tipo de evolução, de convivência das pessoas. O Pará de Minas, na década de 80, ele não tinha uma pizzaria. No final da década de 70, né? Foi quando surgiu a pizzaria Papillon. É verdade. Ali ao lado da sua loja, da doutora Egina ali, né? Do Linho Moraes, né? Da dona Anitta, mãe dele, ficava lá administrando lá a cozinha, os pizzaiolos. Aí fez um sucesso danado. E logo começou a aparecer. Aí veio o pizzaiolo e começaram a aparecer. Hoje no Pará, não sei se tem mais pizzaria ou academia de ginástica, porque para todo lado que você vai tem uma pizzaria. É verdade. Mas tudo começou assim naquela época mesmo, né? E uma pessoa que a gente não podemos deixar de falar aqui, Maria, que ajudou muito nessa parte de divulgar as coisas, de chamar o pessoal para participar de eventos, o nosso amigo Ângelo Carlos. Vou falar nele agora. Com a sua coluna lá do jornal, né? Seu amigo. As festas que eram feitas aqui em casa. Pois é. Brotinhos, 10 mais, tinha sempre o que antecedia ao baile, aquilo que eu te falei. A festa só é boa se você fala dela antes, bem antes, vai falando, Isso. Para o pessoal ir acostumando. Então, a minha casa, o Ângelo falou, Maria, pode fazer isso aqui em casa, essa sala aqui virava pista de dança. Era os brotinhos, os 10 mais, as festas eram feitas. Agora você vê, né? Naquela época era uma delícia. O Ângelo já começou com a coluna no jornal Gazeta Paraminense, que o jornal nasceu no ano de 1984, e na época eu escrevia na parte de esporte. Eu cheguei a escrever também lá, era coluna de futebol também, eu fiz ela há algum tempo. E o Maurício Azevedo, nosso diretor, também começou a sua carreira de repórter lá na Gazeta. O Bier Barbosa que viu nele as qualidades, né? E hoje está aí, ó, empresário bem sucedido, praticamente um Silvio Santos de Pará de Minas. Agora, vamos falar dos 40 anos, né? Da academia, porque são raras empresas no Brasil. Eu li um artigo outro dia que menos de 30% das empresas no Brasil chegam a completar 40 anos com a marca bastante sólida, como você está. Então você já está acima da média, viu? Que bom. Com a sua empresa. Não sabia disso não. Bem administrada e é um orgulho para Pará de Minas, com certeza. Obrigada. Mas eu não fiz isso sozinho, né? Eu tive meu marido, sempre. O Gatão, que sempre me apoiou. Agora meu filho também me ajuda na administração. E eu trabalhei muito. Nisso. Eu sei, Maria. Se fosse agora, se eu estivesse casada, agora tivesse tido meus filhos, eu não faria o que eu fiz. Eu via meus filhos só à noite, porque eu trabalhava no colégio, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Quando eu não dava aula à tarde no colégio, eu estava aqui. Então, roupa normal, assim, eu não vestia, eu só estava de roupa de educação física. Eu estava de maiô, eu estava de coisa, dando aula no colégio. Então, eu trabalhei muito. Maria Diniz, algum evento para comemorar os 40 anos da academia? Esse mês todo de outubro está sendo feito vários eventos na academia. E no dia 24 de novembro, nós vamos fazer um treinão junto com a Corpan. O Galba foi meu atleta. Ele fez corrida quando eu fui presidente da Praça de Esporte e também defendeu o nome da Versátil nas corridas naquela época, nos anos 70 e 80. Então todos estão convidados, nós vamos fazer sorteio de vários prêmios. Muitos prêmios muito bons. Então todos os convidados estão esperando vocês. Muito bem. Foi um prazer. Prazer foi meu. Muito obrigada. Então, amigos, concluímos o programa O Nome do Dia, dos quais 5 minutos foram apresentados aqui dentro do programa Mistura Fina.
Mas a entrevista na íntegra está no YouTube, no canal do Mistura. Vocês podem acessar e ver toda a história da vida dessa mulher poderosa e maravilhosa de Pará de Minas. Muito obrigada.